Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra. Quem você procura? De 1º de abril de 1968. Não culpe ninguém pelo que está acontecendo com você. É tudo porque você está imaginando o que está imaginando. Pois agora você está colhendo o que imaginou e esqueceu o que imaginou. Espero que esta noite seja muito, muito prática. A história mais profunda realmente é: sabemos que a Bíblia é visão do começo ao fim, toda visão, a visão do Senhor Deus. Ninguém irá impedi-lo e todos nós iremos experimentá-lo. Neste nível, podemos realmente aplicá-lo à visão mais prática do mundo. Dentro de 2 semanas o mundo ocidental ouvirá a história na Sexta-feira Santa, apenas dentro de 2 semanas. Dizem-nos que um homem estava no jardim com aqueles que acreditaram nele, seus discípulos, todos reunidos, e um exército veio armado para pegá-lo. Eles estavam procurando por uma certa pessoa. Agora diz. E Jesus, sabendo tudo o que lhe aconteceria, aproximou-se e disse: A quem procurais? Eles responderam: Jesus de Nazaré. Ele lhes disse: Eu sou. O pronome ele não está no manuscrito. Ele apenas disse: Eu sou. E todos eles se retiraram e todos caíram no chão. Então ele veio mais uma vez e disse: A quem você procura? Novamente eles disseram: Jesus de Nazaré. Ele disse: Eu te disse que sou, ou então, se você me procura, deixe esses homens irem. Bem, isso é uma história simples. Quando o homem ouve isso, se ele realmente ouve, ele cai no chão. Tudo o que ele já entreteu desmorona quando ele descobre que aquele que ele está procurando, aquele que é o Salvador de seu mundo, é seu maravilhoso Eu Sou. Bem, a palavra Jesus significa Eu Sou, a mesma palavra que é interpretada no Antigo Testamento como a palavra Jeová. E o Senhor disse a Moisés: Bem, a palavra Senhor é Eu Sou. Quando eles perguntam: Qual é o nome dele? Apenas diga Eu Sou. Apenas diga: Eu Sou te enviou. Êxodo 3 versículo 14, 15. Nenhum outro nome. Em todas as Escrituras encontramos que o único nome de Deus é Eu Sou. Então ele se volta para aqueles que buscam a salvação, buscando ser salvos, e diz: Eu sou, e eles caíram. Todo homem cai quando procura o Salvador do lado de fora e de repente descobre que é sua maravilhosa imaginação humana. Não consigo acreditar. Bem, deixe-me compartilhar com vocês uma história que contei. Está registrado em um dos meus livros, e foi há anos, o ano era 1950. O homem é meu cunhado. Quando digo cunhado, bom, ele é marido da minha cunhada, irmã da minha esposa. Ele foi para Harvard e se formou na Harvard School e depois na Harvard Business School. Saiu e ingressou em um banco, seu primeiro emprego. Ele trabalhou lá durante anos e nos bancos a promoção é lenta. Se alguém morre, pede demissão, se aposenta ou é demitido, então há promoção. E esse é o plano de um banco. Ele e seus 2 irmãos foram para Harvard e seu pai foi para Harvard, sua esposa foi para Smith College, e aqui está ele com inflação, sempre há inflação neste mundo, e com salário fixo. O que ele faria para enviar seus 2 filhos para a faculdade? Ele queria uma boa escola preparatória, ele frequentou uma excelente escola preparatória, sua esposa frequentou uma excelente escola preparatória e os 2 foram para a faculdade, e aqui ambos estão bem qualificados para ocupar os melhores empregos em nosso país. Mundo. O que ele pode fazer pelos seus 2, um menino e uma menina? Ele foi um pilar e ainda é um pilar da Igreja Episcopal da cidade de Nova York. Por seu know-how financeiro, ele faz parte do conselho financeiro, orientando quem assessora esse conselho sobre como cuidar dessa carteira. No entanto, ele não tinha dinheiro além de seu salário e um sujeito perfeitamente maravilhoso. Ele se virou para seu ministro. O ministro não podia lhe dar esperança. O que o ministro poderia aconselhá-lo?
Ele não sabia nada sobre a arte da oração, nada sabia sobre o segredo de Cristo, mas é o ministro desta igreja perfeitamente maravilhosa na Quinta Avenida, uma das mais belas igrejas mais antigas da cidade de Nova York, e meu cunhado no conselho financeiro e sua esposa na guilda do altar, e eles contribuem com o pouco que podem para esta igreja para mantê-la. E todo o seu tempo dado à igreja, ainda assim, ele não pôde dar nenhuma ajuda, absolutamente nenhuma. Ele nunca aprovou o que eu fiz. Mas um dia, em puro desespero, ele chegou em casa, o mês era dezembro, o ano de 1950, e os dois soltaram os cabelos e me contaram como se sentiam, que tinham essa formação educacional e não tinham dinheiro para investir. Seus filhos nas escolas preparatórias e na faculdade, e o que eles deveriam fazer? Eu disse: sei que você não aprova o que faço, mas vou lhe dizer o que faria se fosse você. Se eu fosse você com o mesmo problema, isso é o que eu faria. Eu iria dormir esta noite como se tivesse um contrato ou acordo maravilhoso para começar um trabalho que me desse todas as oportunidades do mundo para expressar meu talento. Agora, você é um homem de investimentos, sabe como investir dinheiro. Você não tem dinheiro para investir, mas tem outros para investir e sabe como investir. Bem, agora, você quer isso? Ele disse: eu quero isso mais do que qualquer coisa no mundo. Isso é o que eu sei. Dê-me uma base enorme ou, digamos, uma ótima faculdade, uma faculdade particular, como Columbia, na cidade de Nova York, com suas centenas de milhões ou talvez alguns bilhões. Harvard tem 2 bilhões para investir. Princeton e Yale são faculdades particulares e sempre precisam pegar esse portfólio e reorganizá-lo. Ele disse: eu sei como fazer isso. Eu disse: tudo bem, vá para a cama esta noite e durma como se hoje você tivesse um acordo com a empresa ou fundação mais maravilhosa para investir dinheiro, e continue fazendo isso noite após noite, e vai funcionar. Eu disse à esposa dele, irmã da minha esposa: você fará isso? E ela disse: eu irei. Então, algumas semanas depois, Bill, Vicky e eu navegamos para Barbados e ficamos fora por alguns meses. Quando voltamos, como é nosso costume toda vez que viajamos para Nova York, quando voltamos na primeira noite nos reunimos para jantar em casa. Esta noite Cici chegou primeiro e não deixou transparecer que alguma coisa tinha acontecido, e meia hora depois Sam voltou do banco. Então comecei a fazer uma rodada de martinis e depois os trouxe e distribuí. Ele disse: querido, você contou a eles? Ela disse não. É a sua história. Você deve contar a eles. E então ele conta a história de nesta reunião do banco, um homem que está no conselho há anos, quando eles saíram desta reunião em Wall Street ele disse: Sam, você está subindo? Cidade? Ele estava trabalhando no banco na rua 44 com a Quinta, e esse homem estava em Radio City, a poucos quarteirões dali. Ele disse: ah, talvez eu pegue um metrô ou um táxi. Ele disse: venha comigo. Então o carro dele apareceu e eles entraram. Ele disse: tenho pensado seriamente nos últimos meses, lá apenas algumas semanas depois de Sam começar a aplicar esse princípio, e me perguntei se você daria. E estou pedindo muito de você porque você tem que abrir mão da antiguidade, você tem que abrir mão de todas as coisas que foram acumuladas para você, dos fundos de aposentadoria, de todos esses seguros. Mas vou perguntar se você poderia deixar o banco e se juntar a nós e me ajudar com meus investimentos? O salário seria o dobro do que você recebe agora, com a garantia de que a cada ano você terá um aumento e terá as mesmas férias de 4 semanas, talvez 5 semanas por ano. Isso será seu. Mas começaremos com o dobro do seu salário e um aumento a cada ano. Bem, Sam ficou extremamente atordoado. Ele foi para casa e discutiu o assunto com a esposa, e eles concordaram que aquela era, bem, a oportunidade mais maravilhosa. Esse indivíduo representava os irmãos Rockefeller. Não foi uma fundação. Os 5 irmãos e a irmã deles.
Bem, o fundo é fantástico. Num dia ele estava lutando com uma carteira de 394 milhões de dólares, uma carteira, ou no mesmo dia, um portfólio de 4 mil dólares para um dos filhos. Ela pode ter voltado para casa com um boletim onde tirou D em vez de G ou algo assim, e então eles lhe deram uns 4 mil dólares. Ele teve que pegar isso e investir com o mesmo cuidado com que fez os 394 milhões de dólares. Esse é apenas um portfólio. Esse não é o portfólio da família. Esse é um. Aqui, ele entrou nesse cenário, e empregando sua própria ajuda, todas as garotas que ele precisava para secretárias, qualquer pesquisa. Ele sentava-se todas as manhãs entre 9 e 1 hora lendo relatórios financeiros. Quando ele lia todos os relatórios e tudo o que era concebido neste mundo sobre o investimento de dinheiro era canalizado para o seu escritório e então ele trazia essas recomendações ao seu chefe, aquele que lhe havia pedido para vir ajudá-lo. Ele nunca comprou ações, apenas sugeriu uma mudança de carteira, que aqui com base no que sei desses relatórios, sugiro essa modificação ou essa mudança. Aí ele ia almoçar e voltava, 1 hora e meia depois e continuava a revisão de todos os relatórios que chegavam. Ele esteve lá por 8 anos. Em seguida, foi-lhe oferecida uma parceria júnior em uma corretora por causa de seu know-how, após seu histórico bancário e, em seguida, os 8 anos nos fundos privados do próprio Rockefeller. Então, com isso, escrevi um livro depois da história, que é O Poder da Consciência e contei a história dele, porque eu sabia de trás para frente, pelo que ele realmente me contou. Como é meu costume, quando escrevo um livro, enviei-o para minha família em Barbados e para minha família em Nova York. Mandei um para ele porque ele é cunhado da minha esposa. Família, então ele ganhou um. Ele nunca mencionou o livro e quando fui à casa dele na próxima vez depois que ele o recebeu, ele estava fora de alcance, no topo da estante. Ele leu, sabia que era verdade, mas sendo um pilar da igreja com seu conceito ortodoxo de Jesus, ele não conseguia associar o Jesus que ele adorava com o que ele fez para conseguir o que conseguiu. Na próxima vez que fui à casa dele, não estava apenas fora do alcance, mas também fora da vista, então não era possível encontrar o livro na casa dele. Ele se formou em Harvard e que recorreria a alguém que nunca viu o interior de uma faculdade e pediria ajuda sobre o que deveria fazer para conseguir o que deseja, isso está completamente fora de vista. Então aqui, quem você procura? E eles disseram: Jesus. Bem, Jesus significa Jeová, o Salvador do mundo, aquele de quem se diz todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se faz. João 1 versículo 3. Ele descobriu o que fazia o trabalho, mas não conseguia acreditar que fosse Jesus. Nem por um momento ele poderia acreditar que o que ele realmente descobriu através de pensamentos reais era Jesus Cristo, não poderia. Agora, somos amigos íntimos e queridos, e quando vamos para a casa dele é sempre uma noite muito linda, mas nenhuma palavra é mencionada sobre isso. Nós jantamos, ele invariavelmente pedirá graça e eles pensarão em algo fora de si mesmos sobre o que estão prestes a receber e ele faz isso de cor. Isso faz parte do treinamento deles. Eles não conseguem evitar. Mas chegará o dia em que ele realmente descobrirá quem é Jesus. Encontrou-o, mas não o reconhece e lhe deu as costas, virou completamente as costas para aquele único que é Jesus Cristo. Não há outro Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana, e não há outra. Quem não está comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Lucas 11 versículo 23. E então, ele não está com ele. Ele está adorando alguma coisinha lá fora. É assim que esta história é prática. Quem você procura? Jesus. Jesus, bem, eu sou. Quando o homem ouve que eu sou, ele cai no chão. Disse que eles voltaram e todos caíram no chão, ou seja, o choque foi tão grande que o homem não aguenta. Que sua maravilhosa imaginação humana é o ser que ele está procurando. Sim. E chegará o dia em que você o encontrará. Você o encontra da maneira mais maravilhosa e mais singular do mundo.
Quando o Filho de Jesus, e isso também é um choque para as pessoas, e está diante delas. Se eu disser Filho de Jeová, isso não os choca porque esperam que Jesus seja Filho de Jeová. Mas Jesus é Jeová, então se Jeová teve um filho e Jesus é o próprio Jeová, então, onde está o filho? Esse filho é Davi, Salmo 2 versículo 7. Quando Davi está diante de você e o chama de pai, e você sabe que ele é seu filho e você é seu pai, então todo o véu foi levantado. Até então você pode falar até o fim dos tempos, e eles vão ouvir, mas como meu cunhado, eles aceitariam isso? Então ele vai jogar o jogo de maneira honesta e dentro de um certo quadro de referência, que nenhum amigo seu voltando para casa iria até aquela biblioteca dele e casualmente retiraria um livro e então percorreria a página e talvez descobriria como ele conseguiu o emprego com os Rockefellers. Então, devido aos 8 anos de experiência investindo essa fortuna fabulosa, ele se tornou sócio júnior da corretora. Ele tem a minha idade, mesmo mês, mesmo ano. Então em 2 anos ele terá que se aposentar pelas regras da empresa. Mas ele pode viver bem. No entanto, em 1950, ele não sabia de onde viria a próxima ideia de mandar as crianças para a escola. Em 1968, e deverá aposentar-se em 1970, poderá viver muito bem. E possivelmente irá para a Europa. Porque os 2 filhos, um foi para Harvard e se formou e a menina foi para Smith e ela se formou em Smith, então os 2 passaram pelas mesmas faculdades que seus pais passaram. Então tudo foi consumado como ele queria. E isso aconteceu ao encontrar Jesus, mas ele não o reconheceu. Você o vê e nem o reconhece, porque está procurando algo lá fora. Se ele vier de fora, esqueça, ignore. Nenhum homem do lado de fora é Jesus. Se alguém chegar até você dizendo olha aqui, esse é um homem santo, esse é Jesus, esqueça. Isso não é Jesus de forma alguma. Jesus é Jeová e Jeová não é visto pelos olhos humanos porque ele está lá dentro, esperando ser reconhecido apenas por meio de seu Filho. Somente o Filho dele pode revelar quem você realmente é. E quando o Filho te chama de Pai, então você sabe quem você é. O Senhor Deus Jeová. Jesus Cristo, é isso que você é. E só o Filho pode fazer isso, e ninguém além do Filho pode revelar você. Então eu posso te contar de agora até o fim dos tempos, e vou te contar de agora até o fim dos meus dias neste mundo, pois isso aconteceu comigo. Estou falando por experiência própria quando falo do meu cunhado Sam. Então aqui, este homem educado. Sua esposa é educada. Ele nunca menciona uma palavra sobre isso quando vamos para a cidade de Nova York. Nós os vemos muitas vezes durante minha visita semanal, quando vamos lá ano após ano, mas nunca mencionamos uma palavra. Ele me chamará para dar graças à mesa, o que nunca digo em casa, mas direi. Então, se ele quer graça, porque eles sempre dizem graça da maneira mais profunda, eu direi graça por eles. E é isso. Eles acham que agora isso está feito, então você fez isso, então esqueça agora. Mas isso é algo externo. Tudo está do lado de fora, e onde você mora, a igreja que você frequenta, sua escola, sua faculdade, tudo isso está do lado de fora, e eles não conhecem Jesus Cristo. Eu lhe digo, Jesus Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Agora, eu disse a Sam. Sam, você fez isso? Ele disse. Todas as noites eu fazia isso. Voltei para casa noite após noite, independentemente de quão desiludido e cansado estivesse, consegui. Eu disse a Cici. Você fez isso, Cici? Ela disse. Tanto quanto eu pude. Muitas noites eu chorei até dormir e pensei, o que vamos fazer para educar nossos filhos? E muitas noites eu adormeci chorando, então não consegui. Mas quando contei a Sam o que fiz, reconheci a honestidade do homem. Ele é apenas a personificação da honestidade baseada em seu conceito de vida, e eu sabia que ele não hesitaria em fazer isso até que me visse. E se não tivesse funcionado naquele intervalo, bem, então ele primeiro teria que me contar.
E antes que ele pudesse quebrar isso, eu estive fora por alguns meses em Barbados, então quando voltei, no intervalo isso tinha acontecido. Por estranho que pareça, o homem que disse venha comigo para o centro da cidade hoje, ele só cogitou a ideia depois de todos esses anos no mesmo conselho financeiro, depois que Sam começou a aplicar esse princípio. Ele sentou-se muitas vezes ao longo de um ano para considerar uma mudança no portfólio da igreja, e eles se sentaram juntos e trouxeram suas opiniões sobre o que fazer, como mudar isso. Mas isso, 2 meses depois de Sam começar a aplicá-lo, ele disse: tenho pensado nisso há mais ou menos um mês. Eu diria que 3 semanas depois de Sam começar a aplicá-lo, ele começou a ter uma ideia do que deveria fazer e convidou Sam para se juntar a ele para investir as centenas e centenas de milhões de Rockefeller. Centenas de milhões. Chega a bilhões. Aqui ele viu o que fez, sabia o que fez, mas não conseguia acreditar que aquele era Jesus Cristo. Então eu lhe digo: quem você procura? Eu procuro Jesus. Quem é Jesus? O Salvador de quê? De todos os seres deste mundo. Você quer dizer que ele vai me salvar do que eu sou agora? Sim. Se estou errando o alvo na vida, ele veio para me salvar de errar o alvo. Porque o seu nome será chamado Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados e pecado significa o errar o alvo. Então ele vai me salvar de errar meu alvo na vida? Sim. Bem, quem é ele? Eu sou. Não posso acreditar nisso, é um choque terrível, e então eles caem no chão. Você consegue imaginar uma enorme multidão vindo em busca de uma pessoa e, quando descobre que o ser que procura é ela mesma, seu próprio eu sou, cai no chão. Claro. O choque é tão grande que tudo desmorona em você. Você cai, não consegue acreditar, e quando se levanta, ainda não acredita, então faz a mesma pergunta. Ele perguntou: a quem você procura? Jesus. Eu já disse que sim. Agora se você me procura, se você realmente está me procurando, deixe os homens irem. Você não está procurando um homem. Esta noite procuramos um novo presidente para nos liderar? Não precisamos de nenhum líder, precisamos de Jesus e Jesus é a nossa maravilhosa imaginação humana, é essa. Portanto, não importa quem se tornará o nosso presidente de amanhã, na verdade. Quando pensamos nos inúmeros que votaram há apenas alguns anos e com esta enorme maioria, e esta noite estão desiludidos. Então eles procuraram um homem. Não procure um homem, busque Jesus. Jesus não é um homenzinho de carne e osso, ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Ele é espírito, pois carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. Então, se ele está no céu, então ele não pode vir aqui em carne e osso. Em carne e osso enquanto o caminho ele desperta dentro de mim, sim. Então essa é a história que será contada na Sexta-feira Santa, mas não como vocês ouviram esta noite. Meu cunhado estará presente durante o culto de 3 horas nesta famosa igreja, conduzindo todos para dentro por 3 horas. Ele tem feito isso desde que se juntou à igreja. Ele se casou naquela igreja, os filhos foram batizados naquela igreja, minha filhinha foi batizada naquela igreja e tudo isso faz parte da vida familiar. É uma igreja antiga e maravilhosa na Quinta Avenida, em Nova York. Ele estará lá na Sexta-feira Santa e aqui cuidará de todos os que vierem durante 3 horas, das 12 às 3. E ainda assim, ele o encontrou, mas não o reconheceu. Eu o trouxe a Cristo, apresentei-o a Cristo, pois só por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1 versículo 3. Eu o trouxe ao único Cristo vivo no mundo e ele provou seu valor no teste, e ainda assim ele não acredita nesse Cristo. Ele acredita no falso Cristo, em algo externo, que ainda procura externamente, na esperança de um dia encontrá-lo externamente. E você não. Você o encontra dentro. Agora aquela frase que começa, pois este é o capítulo 18 de João, é aqui que está, do versículo 4 ao 8.
Primeiro eles representam a cena do jardim e depois da cena do jardim então começa. E Jesus, sabendo tudo o que lhe aconteceria, e então a frase acontecer sobre ele na versão King James é vir sobre ele, e a frase em grego realmente significa uma pressão de cima. Ou seja, apoiar-se em algo é uma pressão vinda de cima, mental ou emocional, que provoca mudanças no mundo. Então, como ele disse diante de Pilatos: você não poderá fazer nada comigo se isso não lhe for dado de cima. Então você realmente não está aqui no verdadeiro sentido da palavra. O ser que é realmente externalizado aqui está exercendo pressão e você está desempenhando seu papel lindamente. Quando todas as coisas que foram predeterminadas que você deveria fazer forem feitas, você desperta como aquele que colocou pressão sobre você. Então, você não tem poder sobre mim se não lhe for dado de cima, portanto, aquele que realmente me entregou em vossas mãos tem maior pecado. João 19 versículo 11. Então, estou passando por uma certa peça até que aquele que na verdade está se pressionando sobre mim, me forçando a fazer tudo o que já fiz, e no final me perdoando. Perdoe-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 versículo 34. Então, quando acordo, sou ele. Você vê como a história é prática. Agora aqui, vamos voltar. Temos 3 manuscritos do Antigo Testamento, ou seja, o que é chamado de Lei de Moisés. Temos apenas as iniciais para eles, J e IP. Embora os estudiosos digam que J significa o Jeovaísta, e o I, o Eloísta, e o P, simplesmente, o código sacerdotal ou o código sacerdotal. Isso é exatamente o que o homem colocou para eles, mas não sabemos quem eles são, apenas J, I, P, J e P começam exatamente como você tem na Bíblia como nós temos. No princípio Deus. E não, o I começa no capítulo 15 de Gênesis e assim afirma. Depois destas coisas, em outras palavras, o que é chamado de criação, o dilúvio, a destruição de Sodoma e Gomorra, depois destas coisas, e só começa então com Abraão. Verso 1. Ele finalmente encontra alguém que acreditará na história mais incrível do mundo. Assim, o manuscrito e começa no capítulo 15 de Gênesis, e aqui começa. E a palavra do Senhor veio a Abrão em uma visão. E o Senhor lhe disse: não temas, Abrão, porque eu sou o teu escudo. Grande será a tua recompensa. Versículo 1. Depois vem uma discussão entre os dois a respeito de uma criança, ele quer que um filho seja seu herdeiro, e é feita a promessa de que você terá um filho, seu próprio filho será seu herdeiro e não alguém nascido em escravidão em sua casa. Então um grande e profundo sono caiu sobre Abrão, e quando o sono caiu sobre ele, uma grande e grave escuridão caiu sobre ele. Então o Senhor contou-lhe toda a história sobre os horrores que aconteceriam com todos os seus descendentes, mas eles sairiam com grandes posses após a viagem. Agora, no Novo Testamento, o mesmo começo. E o Senhor falou a José em sonho. Agora não há registro nem no Antigo nem no Novo de onde eles foram despertados do sonho. O despertar é quando Deus no homem se levanta, quando ele desperta, e o homem que tem buscado a salvação por toda parte exteriormente desperta para descobrir que ele mesmo foi aquele que realmente impôs tudo a si mesmo, que ele é o Senhor. Então aqui, neste manuscrito é apenas de Abraão em diante. Então tudo se desenrola dentro de nós, somos o drama da criação e tudo acontece em nós. Agora, o que eu lhe contei esta noite sobre meu cunhado, e você pode fazê-lo esta noite se tiver um problema semelhante ou se não tiver esse problema, mas desejar transcender suas limitações atuais neste mundo, eu não me importo com o que é. Eu sabia que quando pedi a ele para fazer isso, conhecia sua natureza e se ele me prometesse que faria isso, embora não fosse racional, e ele é um homem racional, ele faria isso até eu voltar. Então ele poderia me dizer que não funcionou e, portanto, iria parar com isso. Mas ele não iria parar até eu voltar. Mas eu sabia que a essa altura tudo estaria feito de qualquer maneira e por isso estava seguro em levar minha esposa de avião e voar para Barbados. Então voamos e quando voltamos estava tudo resolvido. Porque eu sabia que ele não hesitaria em fazer isso.
Ele é esse tipo de pessoa. Portanto, farei com que qualquer um leve a sério a minha palavra e tente, mas não vacile. Esta noite, quando você for para a cama, como seria a sensação se isso fosse verdade? Como seria se fosse verdade? Pois bem, faça-o e, se o fizer, não falhará. Como isso vai acontecer eu não sei. Nesse caso, o mesmo homem que o convidou para unir forças com ele sentou-se naquele conselho ano após ano, mas nunca pensou que queria que Sam se juntasse a ele. No entanto, de repente, ele disse: Sabe, há apenas um mês ou mais comecei a pensar que gostaria que você viesse comigo se desistir da antiguidade e de seus fundos de aposentadoria e de todos aqueles planos e coisas que foram feitos para você no banco. Não posso te dar isso, mas vou começar com o dobro do salário e te dar uma promoção todo ano. Bem, depois de 8 anos trabalhando nesses fabulosos. Ele estava tão qualificado que qualquer corretora queria Sam. E um dia teve a oportunidade de ingressar em uma corretora com experiência como sócio júnior. Sam hoje pode se aposentar, e teria que fazê-lo de qualquer maneira em 2 anos. Ele vai poder morar onde quiser. Se quiser morar na Europa. Acho que esse é o plano dele no momento. Espanha, Itália, ele gosta da área italiana e está bem qualificado para isso. Seus 2 filhos estudaram nas mesmas faculdades que seus pais, Harvard e Smith, ambos se saíram muito bem, ambos são casados e estão se saindo muito bem neste mundo de César. Mas a lição foi esquecida. Agora ele tem dinheiro e está vivendo no mundo de César e está simplesmente investindo dinheiro e ele está entrando. Mas o princípio por trás de tudo isso foi completamente esquecido, porque ele prefere encontrar um Jesus físico do lado de fora que abrirá os braços quando ele morre e o acolhe. Bem, ele tem uma grande surpresa reservada para ele. Não haverá ninguém lá para recebê-lo. Ele se verá restaurado à vida num corpo igual ao de antes, jovem, novo, inacreditavelmente novo, num ambiente mais adequado para o trabalho que ainda lhe será feito até que ele realmente encontre e creia em Jesus. O mesmo se aplica à sua esposa, ela também, e eles podem amanhã encontrar-se separados pelo tempo, e não marido e mulher, mas unidos a outros num mundo como este com a mesma luta, e eles têm que passar por a coisa toda até que ele realmente encontre Jesus Cristo. Todos estão buscando Jesus Cristo. Ele tem que encontrar Jesus, porque Jesus é Jeová, e Jeová é o Senhor Deus, o Salvador do mundo. Quando ele o encontra, seu nome é Eu Sou. Então, quando eu for, o povo de Israel e eles perguntarem: Quem te enviou? Apenas diga: Lhe enviou. Isso é tudo. Vá e diga que Eu Sou lhe enviou. Bem, se esta noite não acredito que sou, e esse sentimento de ser minha maravilhosa imaginação humana é a causa dos fenômenos da minha vida, ainda estou em busca da causa disso. Devo saber que esta é a causa dos fenômenos da minha vida. Quando estou convencido disso, começo a despertar, e o mundo inteiro confirma o que descobri e que nunca existiu outro Deus. Não existe outro Deus. E então vemos quão prática é realmente toda essa visão de Deus, do começo ao fim. Sua maravilhosa imaginação humana é Deus. Esse é o Senhor Jesus. Agora, experimente. Tudo o que peço a qualquer pessoa, como pedi ao Sam, é que experimente. Mesmo assim ele tentou, provou, mas não conseguia acreditar que aquele era Jesus. No entanto, ele lerá no livro de João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Você volta no livro de Deuteronômio e ele nos diz que tudo. Eu mato, se mesmo ser, eu faço viver, eu firo e saro. O mesmo ser que fere é o ser que cura, porque é apenas a sua maravilhosa imaginação humana que está fazendo isso com você. Então você vê como todo esse princípio é prático e maravilhoso. Esta noite, se você realmente deseja alguma coisa neste mundo, não me importa o que seja, para seu próprio bem, espero que seja sem prejudicar o outro, você não precisa ferir ninguém neste mundo para obtê-lo, você simplesmente precisa aceitá-lo e viver como se o tivesse agora. E quando você conseguir, posso lhe dizer,
a história é: não guarde isso para compartilhar as boas novas com os outros. Isso é o que você diz nas Escrituras. Compartilhe. Se eu disser que não vou mencionar isso nem falar mais em seu nome, então há em meu coração como se fosse um fogo ardente encerrado em meus ossos, e estou cansado de contê-lo e não consigo. Jeremias 20 versículo 9. Portanto, não tente se conter, conte, para encorajar todos neste mundo. É assim que leio as Escrituras. Devo ir e contar, e se não estou com ele, estou contra ele, e se eu não me reunir com ele, então eu me espalharei. Devo reunir pegando todos que conheço e quando eles fazem uma pergunta, eu digo a eles. Digo a todos que sou pai. Um sujeito alemão, e ele não é muito inteligente, mas vou contar a ele. Cada vez que ele me pergunta sobre sua esposa, eu digo. Fulano de tal, e ele escuta. Ele se autodenomina um bom luterano e se orgulha de ter participado, apesar da idade, do coro, esse é o seu orgulho. Mas ele me pergunta sobre sua esposa ou seus 2 filhos que não se dão bem com a esposa. Bem, essa é a segunda esposa e então eu simplesmente direi a ele. Está tudo dentro de você. A princípio ele não consegue entender muito bem isso, como ele seria o causador da confusão em seu mundo. Mas toda vez que vou, sempre o trago de volta a um certo ponto. Posso levar 70 vezes 7, mas nunca me canso de levá-lo a isso. E então aquele que engraxa meus sapatos, H é o nome dele, e ele é um batista devoto. No que diz respeito a ele, ir à igreja no domingo de manhã e ter uma multidão enorme e depois partir e ter toda a comida e as coisas que a acompanham, esta é a coisa mais maravilhosa do mundo para ele, fazer parte de esse grupo, e isso é religião. Então, quando ele me faz uma pergunta, eu não hesito, tento dizer a ele quem Jesus Cristo realmente é, não passou. Tudo bem, então não passa. Pegue uma gota d'água e jogue em um pedaço de granito e demora um pouco para passar. E então, a água é a verdade e você a deixa cair. Toda vez que você o encontra você a deixa cair e a deixa cair e a deixa cair. Então é a mesma coisa, quem engraxa meus sapatos e quem corta meu cabelo, e toda vez que vou é a mesma coisa. Os mesmos velhos problemas são levantados. Eu não me desespero. Repito a mesma verdade e falo-lhes de Jesus Cristo. Que Cristo é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é um choque terrível. Esse é o choque mais terrível do mundo, então eles caem no chão. Leia a história no capítulo 18 de João. Você consegue imaginar uma multidão enorme vindo em busca de alguém que ascendeu, e quando alguém responde eu sou, todos caem. Como eles poderiam cair se você interpretar isso literalmente? Mas isso mostra o que está acontecendo com a mente de todas as pessoas no mundo quando elas descobrem quem realmente é o Salvador, que é a sua maravilhosa imaginação humana. Bem, o mundo delas entra em colapso. Então eles não podem culpar ninguém. Eles não podem apontar o dedo para ninguém neste mundo e acusá-lo de ser a causa do seu infortúnio. Deixe o mundo fazer. Você não pode fazer isso depois de descobrir quem Jesus Cristo realmente é. Você não pode apontar para lugar nenhum e culpar alguém pelo que está acontecendo com você. Então está tudo dentro de mim. O que eu estou fazendo? Está vindo de cima, e quando tudo estiver pronto e eu tiver desempenhado todos os papéis, ele se tornará eu. Então todo o drama se desenrola dentro de mim e eu sou ele. Aí você pode contar para todo mundo e não se cansar de contar. Então, se você leva inúmeras vezes para repetir, repita, repita e repita. Não culpe ninguém pelo que está acontecendo com você. É tudo porque você está imaginando o que está imaginando. Pois agora você está colhendo o que imaginou e esqueceu o que imaginou. Agora, vamos entrar no silêncio.